Hoje nós vamos falar sobre produtividade. Esse é o podcast Gestão Sem Crise com Débora Gianotto. Produtividade, um assunto bastante relevante e que hoje é de suma importância porque nós temos que fazer muito mais com menos. E eu trouxe hoje uma especialista no assunto. Ela é doutora. Eu vou ler o currículo dela porque ele é bastante extenso. Tem muitas informações. E, gente, preciso fazer um adendo. Nós viemos par de vaso. Nós estamos vestidas igual. Então, assim, hashtag, a gente tá com sincronicidade hoje. Bom, vamos lá. O nome dela é doutora Emi Suelen. Ela é doutora em Educação Física, bacharel em Administração e ênfase em Finanças, é ex-atleta, mentora, consultora, escritora e palestrante internacional. Vai vendo se a mulher não é importante. Especialista em Ciência do Comportamento Humano, neurocientista, especialista em alta performance nos negócios através do foco e disciplina, idealizadora do método Inteligência Produtiva, Coaching, Master em PNL, Inteligência Emocional e Hipnose. Emi, muito obrigada por você ter vindo, aceitado o meu convite. Gente, ela veio de São Paulo para falar comigo e trazer esse conteúdo maravilhoso para vocês. Sei que a sua agenda é uma loucura, então, assim, vou te explorar muito hoje. Seja bem-vinda ao podcast Gestão Sem Crise. Uau! Gente, estou muito feliz em estar aqui. Muito feliz mesmo. Obrigada, Débora. Obrigada pelo convite. Espero falar do assunto que eu mais amo, que é produtividade, foco, disciplina. Essa gestão aí que a gente precisa fazer no nosso dia a dia. Então vai ser uma honra compartilhar um pouquinho aí. Espero contribuir para que todos aí possam ter as melhores informações nessa longa jornada. Para o vídeo agora, dá um pause, vai lá pegar papel e caneta, porque vai ser uma aula de produtividade. Vai ser ferramentas, insights, características, assim, um monte de coisa para ajudar você, empresário e empreendedor, ou até mesmo aquela pessoa que está precisando fazer uma transição de carreira ou pivotar a carreira. Tudo que vai ser falado aqui serve para todas as pessoas. Eu já estou com papel e caneta porque eu vou anotar, porque vai ser uma aula para mim também. Quem não precisa de produtividade, não é mesmo? Emi, quem é Emi? Conta um pouquinho pra gente da onde que veio esse ex-atleta e foi parar em produtividade. Me conta aí, me conta. Então separa aí 4h30 pra gente começar a falar nesse podcast. Gente, olha aqui, se a gente não tá um par de vasos, igualzinho, gente. Ó, vai fazer o quê? A gente é assim mesmo, tá meio louca. Tudo começou em 1982, quando eu nasci. E terminamos agora em 2023. Brincadeiras à parte, eu fui atleta durante 24 anos. Então, eu competi 3 modalidades. Natação, futebol feminino de campo, né? E crossfit. Então, foram 3 modalidades distintas no qual eu tinha que me preparar fisicamente. Tinha toda uma questão de treinamento envolvido. E aos 14 anos, quando eu estava no ápice lá do futebol feminino, eu já era líder das meninas. Então, eu já era capitã da equipe, já era camisa 10 e exercia um papel que nem mesmo eu sabia. Eu estava ali seguindo ordens. Então, meu técnico falava assim, Emi, você tem que fazer isso, isso e isso. Emi, faz isso, isso e isso. E isso foi me treinando e desenvolvendo toda a minha disciplina e foco naquela situação. Porque eu tinha que, aos 14 anos, eu tinha que liderar aquelas 22. 11 dentro do campo, comigo, né? E 11 sentadinhas lá. E tinha que fazer essa gestão pelo fato da gente participar dos campeonatos e tudo mais. E aí, quando eu fui desenvolvendo a minha carreira dentro da educação física, né? Primeiro eu fiz administração de empresas, depois fui para a educação física, que era o meu sonho. Eu fui começar a entender que a educação física era só um meio, né? Para a gente desenvolver as pessoas. A gente sabe que a atividade física faz bem, a gente sabe que todo esse processo do exercício físico para o corpo humano, ele é benéfico. Mas por que as pessoas não fazem? Então, a minha grande chave foi, por que as pessoas não fazem aquilo que faz bem para elas? Então, eu fui estudar comportamento. Por que comportamento, Emi? Porque eu queria entender o que passava na cabeça das pessoas. Porque eu falo assim, faz atividade física, faz o exercício. Ah, mas eu não tenho tempo. Ah, mas eu não gosto. Ah, porque não sei o quê. Ah, porque não sei o que lá. Ah, porque eu não me adapto. Então, eu fui entender isso. Então, eu fui fazer todas aquelas formações de inteligência emocional para entender de fato. E eu entendi que a produtividade, a disciplina, ela não é só por meio do esporte. A gente pode pegar essa ciência do esporte e trazer para a vida empresarial, para a vida dos negócios, porque a gente precisa disso.
se a gente for desenvolver um projeto, se a gente for fazer uma transição de carreira, se a gente for evoluir na nossa jornada enquanto trabalho, empreendedor ou empresário, a gente precisa ter uma disciplina ali, foco, porque a gente precisa evoluir. Então, eu trouxe essa bagagem de ser atleta para o mundo corporativo, para o mundo dos negócios, porque hoje eu sou uma empresária. Então, eu tenho essa experiência, expertise, para trazer para as pessoas que nem tudo é fácil, mas basta a gente se manter firme na jornada até concluir aquilo que precisa ser feito. E aí a gente faz essa analogia do atleta para o mundo dos negócios, trazendo essa questão do foco, da disciplina. Porque é de fundamental importância. Porque hoje o mundo, como que é o mundo? Com a tecnologia avançadíssima. Então a gente tem uma série de coisas que a gente precisa aprender de uma forma acelerada. Só que se a gente não aprende, a gente fica para trás. Só que se a gente aprende tudo ao mesmo tempo, a gente se perde. Aí vira um caos. Exatamente, principalmente porque assim, é tanta chuva de informação e se eu não tiver foco naquilo que eu realmente preciso aprender para me desenvolver depois que eu escolher o que eu quero fazer, né? O que eu tenho talento para fazer, eu me perco, né, Mi? Daí eu fico atirando para tudo quanto é lado, né? E aprendendo, fica tudo muito raso, né? Não, porque você entra num curso, por exemplo, você entra num curso, eu quero aprender sobre vendas. Aí você entra lá, vendas, tô aprendendo. Só que aí tem tecnologia envolvida. Você fala, aplicativo, aí você vai para aplicativo. Aplicativo, você fala, nossa, gestão desse aplicativo, gestão desse aplicativo, nossa, Instagram. Aí você fica doida. Então, esse universo de possibilidades, ele é benéfico. Só que, ao mesmo tempo, ele pode tirar seu foco. Exato. Você fica estagnado e não sai do lugar. E aí vem a frustração, vem o desânimo, vem a questão do querer abandonar tudo, falar, nunca dá certo pra mim. E aí a gente se torna uma pessoa improdutiva em função daquilo que a gente vivencia. Mas não de fato o que a gente é, mas o que a gente está vivenciando ali. Então, a gente precisa só parar, respirar e entender o que a gente quer. O que falta para as pessoas, na realidade, é falta de clareza. Porque as pessoas, elas sabem o que precisa ser feito. Só que elas não têm a energia necessária porque não está claro na cabeça delas. Ela sabe que ela precisa, mas ela não sabe o ponto final. Então ela fica ali, só se lascando. E quando ela se vê ali, só se lascando, ela não enxerga que ela tem um crescimento ali. Que ela tem um aprendizado, que ela vai evoluir ali com aquela gestão. E ali ela vai vivenciar as melhores coisas, os melhores obstáculos que eu falo. Que é ali que a gente encontra nossas grandes forças. E é assim que eu vivencio hoje, orientando as pessoas, as empresas, os alunos, os mentorados, a passar por isso. Né? Porque, assim, o que eu entendi? A pandemia, ela veio, não veio forte? Sim, muito forte. Mas ela mexeu numa bagagem muito forte na gente, a gestão emocional. Sim, muito. Então, muito. As pessoas, independente de onde elas estejam, elas estão emocionalmente abaladas. Sim. Seja em casa, seja na família, seja no trabalho, seja onde for. Então, se você fala um não, ou se vem um primeiro problema, que eu não gosto de chamar de problema, eu chamo de obstáculo, vem o primeiro obstáculo, o que ela faz? Ela recua. Não é pra mim, né? A gente perdeu essa capacidade de enfrentamento. E é isso que eu desenvolvo nas pessoas. Enfrentar as coisas que são possíveis, e até as impossíveis, porque a gente dá um jeito. Quando a gente quer, a gente arruma um jeito. Quando você fala enfrentamento, posso chamar de resiliência ou não? São coisas distintas. Pode chamar de resiliência, porque assim, a resiliência, o simples fato de você encontrar a sua grande força ali no seu pior momento. Sim. Então, o enfrentamento é entender que tem uma força interna aí. E a gente precisa buscar isso todos os dias. Eu falo, cada dia é uma nova oportunidade para que a gente aprenda algo novo. Eu recentemente recebi um depoimento de uma aluna, que até tá no meu Instagram, visita lá o Instagram, gente. Que ela falou assim, eu desisto de tudo, sempre. Olha que forte isso. Muito, nossa, muito. Porque daí fica correndo atrás do rabo, né? Nunca tem resultado, daí fica aquele círculo vicioso de frustrações, né? Então, essa é uma frase muito forte, eu desisto de tudo sempre. Eu falei, tem certeza? Porque tem duas palavras aí que me incomodaram muito, que é o tudo e sempre. Então, a gente só enxerga o lado negativo da coisa. Então, quando a gente olha para a nossa jornada, então a gente faz um checklist de tudo aquilo que a gente já viveu, a nossa bibliografia da vida, a gente entende que a gente passou por grandes momentos desafiadores, mas também a gente tem grandes conquistas. Só que a gente não valoriza. É olhar para o passado como uma consulta. É como você pesquisar no Google. Quem é você?
E assim você vai encontrar todos os seus grandes marcos. Só que a gente não valoriza isso. A gente quer sempre o passo seguinte, só que quando dá errado a gente fala que a gente não é bom em nada. Nossa. Então isso afeta a nossa produtividade, porque produtividade nada mais é do que a gente fazer com eficiência algo que a gente precisa fazer. Não é atolar o dia de coisas, de tarefas. Não, é ser inteligente. Por isso que eu falo de inteligência produtiva. É olhar para aquilo e entender que aquilo pode ser feito no dia de hoje ou pode ser agendado. É que a gente quer sobrecarregar tudo num dia só e a gente fica doido. Não, a gente tem 24 horas apenas, só que as nossas tarefas são infinitas. Infinitas, exatamente. E assim, vão aparecendo demandas, né? E vão enchendo a nossa agenda de coisas que às vezes a gente não precisa nós fazermos, a gente poderia Delegar. Ou Exatamente. pedir para um parceiro, ou fazer, sabe, um conjunto de tarefas. A gente pode fazer isso, só que a gente não quer. A gente quer abraçar o mundo para falar, eu que fiz. Só que quem caminha sozinho está sempre se lascando. Mas quem caminha em conjunto e distribui isso, ou está num ambiente que você compartilha, que você pede ajuda, que você contribui, que você serve, você é mais produtivo. Porque você tira uma aba da sua cabeça de preocupação. Porque a preocupação é a má gestão da sua imaginação. Então, é aquelas 1001 coisas de dar errado. Então, se eu falo Nossa, assim, repete isso daí que eu adorei. Nossa, vou até anotar. Gente, anotem, porque essa daí é muito interessante. a preocupação é a má gestão da imaginação. É aquela maneira que você pensa assim, as 21.000 formas ou as 1001 formas de algo dar errado. E que nem aconteceu. Então, você precisa ficar atento a isso. Porque se eu falo assim pra você, Débora, eu preciso falar com você, o que você sente? Falando Débora, já fez, lá vem, cara, não vai rolar, eu fiz algo errado. Entende que ela não... Eu falo, não, Dé, eu quero te convidar pra você fazer parte do meu podcast, eu quero te contar minhas novidades, enfim, cresci na empresa, eu quero compartilhar, mas eu queria falar com você em particular, por isso que eu te chamei. Só que você não pensa assim. Não. Falou Débora ou falou, Dé, preciso falar com você. Um tom mais agressivo, assim, ainda pronto. E por WhatsApp também é uma comunicação que às vezes é truncada, né? Como a pessoa está, ao receber essa informação, ela pode desvirtuar toda a comunicação, né? Toda a comunicação. Então, por isso a gente precisa tomar cuidado. Porque hoje o WhatsApp, ele facilita. Só que você manda uma frase sem vírgula, a pessoa entende do jeito que ela quer. Ela põe as vírgulas... Exatamente. Uma vírgula pode mudar... Pode causar uma guerra, né? Isso. Então, por isso que eu falo, a produtividade, a gente precisa ser inteligente. É otimizar as nossas tarefas com eficiência. É fazer algo bem feito no menor tempo. Ou seja, trazer a eficácia também nesse jogo, mas não é fazer de qualquer jeito, é fazer com as ferramentas que você tem. E entender que o perfeccionismo, ele não existe. Não existe. E a gente busca uma excelência. Ok, buscar excelência, buscar aprendizado, buscar evolução, faz parte da nossa jornada. Mas se a gente ficar buscando a perfeição, a gente vai correr sempre atrás. Não vai entregar nada, né, Amy? Que é o mal dentro né, de análise de perfil comportamental, este perfil é o analista, né? Ele quer tudo perfeito e não entrega, né? Não, falta só mais uma coisinha. Deixa eu dar uma... esqueci o último cheque, né? E daí acaba não entregando, né? É aquele que quer os detalhinhos, assim, perfeitinhos. E sempre se perde. E sempre perde prazo, e sempre não entrega, e sempre esquece um horário. Por quê? Tá sempre ali preocupado com a perfeição. Exatamente. Não é fazer de qualquer jeito. É fazer com o melhor que você tem, com as ferramentas que você tem. Até você se tornar melhor. Exatamente. Entende? Exatamente. Então, é isso que eu falo de produtividade. É ser inteligente. É entender como que você pode otimizar uma tarefa, trazendo ela como? Para simplicidade. Como eu posso tornar isso simples? Beleza. Eu posso pedir ajuda de alguém? Alguém pode facilitar esse recurso? Alguém pode me ajudar nisso? Eu posso delegar? Eu posso deixar para, para um dia posterior? Né? Eu posso postergar uma semana? E assim você vai fazendo a gestão. Eu falo que é uma gestão de recursos. Vou falar uma coisa que vai abalar. Não existe gestão do tempo. Não existe. Existe gestão no tempo. É no tempo atual. Porque você precisa organizar a sua vida agora.
Você pode ter uma prévia, que é um planejamento, um caminho. Mas do tempo, não. É no agora, é no tempo. É no presente, né? É no presente. É uma gestão de recursos. Que recursos você tem hoje? É finanças? É material? É equipamento? São pessoas? O que você tem ali? E ali você vai gerenciando isso no tempo atual. E vai delegando, e vai distribuindo, vai otimizando. Porque hoje a tecnologia... Tem até um clone meu já. Tem até um boneco artificial EMI. Exatamente. Já tá falando, que liga pra minha mãe. Ele pode ligar pra minha mãe e falar, oi mãe, tudo bem? Eu falo, gente, que mundo nós vivemos. Exatamente. Então, a gente precisa estar atento a isso. Não significa que a gente precisa estar envolvido nisso. Porque nem sempre é o nosso foco. Exatamente. Não é o que eu preciso neste momento, né? Eu preciso olhar a tendência, mas não necessariamente estar inserido em, né? Porque eu não posso perder o timing também, né? Eu preciso saber dialogar sobre esse tema. Mas eu não preciso estar lá cavucando as coisas, entende? Então, a gente se perde. Por quê? Porque a gente quer fazer tudo. E a respeito de assim, como eu separo? Porque dentro de todo esse contexto tenho aquelas coisas urgentes, as emergentes, tem todo esse contexto. E assim, tem a urgente que vira emergente porque eu negligenciei, né? Ela era urgente, eu precisava fazer. Não, só que daí eu não fiz, porque, sei lá... Procrastinei. E daí ele virou um emergente. Daí eu tenho que deixar de fazer outras coisas que não são tão urgentes... para fazer uma emergente, e daí vira um bolo de neve, né? Porque o urgente vira emergente, e daí eu tô sempre apagando fogo. Como minimizar isso? Como não procrastinar? Agora eu peguei ela. Gente, ela tá fundindo minha cabeça, porque eu já levei vários puxões de orelha aqui, viu? Procrastinar é assim. Por que a gente procrastina? Primeiro, porque a gente não quer enfrentar uma tarefa. Certo? Agora eu não quero fazer isso. Ou eu não sei, eu não domino aquilo, não é? Também. Ou é chato. Não quero fazer isso que é chato. Ou é difícil, ou é trabalhoso. Só que a gente encara isso como trabalhoso, né? Então, o que a gente busca? A gente busca distrações. Então, antes de fazer uma tarefa, eu vou lá e quero me distrair para esquecer aquilo que eu tenho que fazer. Isso daqui é um grande... É um aliado, mas também é um obstáculo. Exatamente. Então, a gente busca distrações. A gente não sabe gerir as nossas emoções. A gente não sabe quando a gente tem um obstáculo na frente. A gente precisa ter uma gestão de emoção ali, porque vai vir raiva, vai vir medo, vai vir uma série de coisas que a gente precisa saber lidar com isso. E não tem como eu omitir isso. Eu preciso vivenciar isso para entender. E a outra fase, eu não sou capaz, eu não sei fazer. Então, essas 3 coisas que tiram a gente do foco e deixam a gente procrastinar. Então, se eu tenho uma clareza, lembra que eu falei da clareza? As atividades que são importantes hoje, que é aquela atividade que vai te dar um retorno? Seja ela financeiro, seja ela no seu trabalho, algum retorno. Então, você sabendo quais são as atividades que você precisa fazer com importância, elas têm um prazo. Só que você procrastinou, ela vai virar uma emergência, certo? Aí, no outro dia, você tem que apagar os incêndios. E aí, essa emergência você vai ter que resolver primeiro. E as suas importantes vai ficar para depois. Então, quer dizer, a sua vida vai sempre ficar para depois. Entende? Porque você está sempre apagando incêndios. Exato. E aí você tem que ir ajustando isso. Então, é encarando aquelas atividades que são difíceis primeiro. Que você considera difícil. Mas como que a gente encara, Emi? Pelo amor de Deus. É só fracionar. A gente, por exemplo, vou falar de exercício para ficar mais claro para vocês. E é uma coisa que eu vivencio sempre. As pessoas não gostam de fazer exercício. Não gostam porque não tem ritmo, não tem frequência, não tem constância. Então, se torna chato. E é difícil para as pessoas. Eu entendo isso, de verdade. Só que eu falo assim para elas. Ela fala assim para mim, não tenho tempo. Eu falo, então, antes de você tomar banho, faça 1 minuto de polichinelo. Ou, sei lá, algum movimento no seu corpo durante 1 minuto. Você não é capaz de fazer isso? Isso eu sou. Então, o seu cérebro já começa a entender um padrão novo. E para você fixar um padrão novo dentro do sistema nervoso, você tem que repetir ele várias vezes. Muitas vezes, né? E várias vezes. Então, se você fizer 1 minuto por dia, não significa que você vai se tornar uma pessoa condicionada. Mas o seu cérebro já está trabalhando a seu favor. Então, ele vai te dar mais subsídios para que você permaneça nessa jornada. Aí, depois de um certo tempo, você vai falar, tá fácil, eu vou fazer 2 minutos. Tá fácil, eu vou fazer 10. E ali você vai agregando dentro da sua jornada uma atividade que não era
fácil e você está tornando ela simples. Então, essas atividades que hoje são importantes e você procrastina, pelo amor de Deus, enfrenta isso e fracione isso. Para você ter o poder das microvitórias. Exatamente. As microtarefas, né, Amy? Porque, assim, vou dar um exemplo. Eu tenho que fazer uma apresentação. Então, se eu olhar para tudo aquilo que eu tenho que fazer, é muita coisa. Você fala assim, gente, não vou dar conta. Mas se eu fizer um slide por dia, ou 2 slides por dia, ou construir no papel para depois passar num PowerPoint da vida, que seja, né? Já vai facilitando a minha vida. É isso que você quis dizer? Com certeza. Se você pegar... Tem 2 formas de a gente vencer a procrastinação, tá? E aí você vê como você mais se identifica. Tem essa forma de você pegar por dias e por partes. Então, por exemplo, eu tenho uma apresentação e eu faço o esqueleto num dia, aí eu transformo isso em tópicos no outro, aí eu faço os 3 primeiros slides no próximo, e aí eu vou trabalhando diariamente. Ou se não, você já foca a sua atividade num dia e vai até o fim dela. Mas vai ter que ficar sem dormir? Vai. Fica sem dormir, mas faz. Eu tenho 4 horas para fazer isso. Então, você faz blocos. 25 minutos, descansa 5, que é a técnica Pomodoro. 25, isso. Descansa 5. E faz até terminar. O jogo é esse. Quando você quer, você faz. Ou você fraciona, ou você vai direto ao ponto. Sim. Para eliminar a tarefa. E elimina. Então, eu uso essas 2 estratégias. Para mim, eu que tenho um perfil mais dominante, no perfil comportamental, que sou meio... crazy for you, né? Então eu já sento ali, eu viro à noite, porque eu sei que eu preciso fazer aquilo. As tarefas, a gente sabe que elas são importantes. Exatamente. Eu tenho fases que eu sou a louca, até não terminar eu não paro, e tenho fases da minha vida que eu faço um pouco, paro, faço um pouco, vou fazendo outras coisas, e assim, depende do momento. E é isso. E isso também é importante, porque nem sempre a gente é louco. Porque a gente não pode ficar sem dormir. Porque a neurociência explica que a gente ficar sem dormir, a gente danifica o nosso sistema nervoso. No outro dia a gente está improdutivo, e aí, né? Assim, ó. A gente com dor, a gente não produz. A gente com sono, a gente não produz. A gente com fome, a gente não produz. A gente com raiva, a gente não produz. Então, é uma série de situações que acontecem fisiologicamente que impede. Aí você fala, nossa, mas eu não quero. Mas a sua fisiologia tá toda bagunçada. Porque você não dormiu, você tá com dor, você tá com fome, você tá comendo errado. Encheu a barriga de carboidrato, tá lá com sono, assim, ó. E não vai render. Entende? Então, é isso que a gente precisa entender. Que a vida, a gente controla ela a cada minuto. Só que a gente não é a louco do tempo, né? Só que a gente precisa só fazer uma gestão eficiente. É entender no tempo o que precisa ser feito. Você pode até dormir durante a tarde, mas sabendo que as suas demandas estão em ordem. E qual o problema? Porque quando sobra um tempo livre, o que a gente pensa? Vou adiantar alguma tarefa. Exatamente. Eu vou adiantar, mas por que você não cuida de você? É porque eu acho que a gente vem com o condicionamento de que, principalmente a gente que empreende, né, nós temos tantas demandas porque nós não temos uma empresa com todos os departamentos. No meu caso, sou eu presa, né? Então, assim, eu tenho todos os bracinhos, todos os pratinhos para administrar. Então, a gente fica com aquela informação errada de que, eu vou adiantar para semana que vem minha semana ser mais tranquila. Só que daí eu negligencio o descansar. E o corpo precisa descansar, né? Porque assim, já aconteceu várias vezes comigo de eu estar nessa loucura de trabalhar 7 dias na semana, só que teve um dia que o corpo não aguenta. Ele pede... você não consegue mais, né? Você quer, mas o corpo não dá sinais que ele... Você negligencia a pessoa mais importante que é você. Exatamente. Porque você fica tão envolvida naquela loucura de fazer, que você perde a noção da pessoa mais importante. Então, hoje, o que eu faço? Sendo bem sincera com você, eu descanso todas as tardes. Porque eu tenho uma demanda muito cedo e tenho uma demanda à noite. Então, meu período da tarde é um período mais tranquilo para mim. Então, eu procuro cuidar de mim. Eu vou fazer um exercício físico, eu vou no salão de cabeleireiro, eu vou fazer minha unha, eu vou cuidar de mim. Emi, é 3 da tarde, você tá onde? Tô dormindo. Nossa, mas é isso, porque eu preciso cuidar de mim primeiro. Para eu render nas minhas atividades. Porque a pessoa mais importante sou eu. Porque se eu não estiver bem, se eu tiver com os cabelos tudo avoado, sem uma sobrancelha tirada, com as unhas tudo
sem cortar. Qual que vai ser o meu layout? Qual que vai ser o meu, né? Não tem um autocuidado. Como é que eu vou olhar no espelho e vou me sentir feliz? Com a autoestima baixa. Então, um autoconhecimento para ter um autogerenciamento da nossa gestão, da nossa produtividade. Para que a gente possa aí evoluir a cada dia, entende? Então, é um cuidado que a gente precisa ter. Não precisa trabalhar o tempo todo. Só que tem fase. Foi que nem a Débora falou. Existe uma fase que você precisa se dedicar ao extremo. E aí, é sábado, domingo, segunda, feriado, dia santo. Só que isso tem que acabar. Tem um período, né, que você tem esta demanda. Depois precisa dar uma aliviada, né? Você precisa descansar. O seu cérebro precisa disso. Porque um cérebro que tem uma frequência muito alta de disparos, ele se desgasta demais. O cortisol, né? O cortisol. A gente toma muitas decisões no dia e ele fadiga. E ele entra em fadiga. E é normal. Então, a gente precisa descansar para recuperar. Eu falo assim, ó, eu faço uma analogia com o computador. Quando você abre o computador, você abre a janela do WhatsApp, a janela do Word, a janela do Excel, aí você abre um aplicativo, aí você abre o Instagram, aí você vai abrindo um monte de abas. Como é que fica o processamento desse Lento, Ele fica né? processando todas as abas e fica carregando o tempo todo. Então, ele superaquece. Nosso sistema nervoso é assim. Ele abre um monte de abinha. Aí eu preciso falar com a Débora, aí eu preciso resolver isso, eu preciso fazer aquilo, e fica remoendo. Chega uma hora que ele fala assim, cansei, eu não quero mais ver computador na minha frente. E aí ou ele desliga, ou a gente fecha todas as abas para se concentrar em uma. E aí ele tem foco total, e aí a energia vai tudo para lá. Nossa cabeça é a mesma coisa. E tudo isso que nós falamos, a gente está aí falando de pessoa física, né? Porque atrás de uma empresa, num CNPJ, tem a pessoa física. E você já deu N insights, muita coisa você já falou, o como a gente organizar, fazer essa gestão no tempo. Mas como trazer essa produtividade para dentro da empresa? Porque lá não sou eu, são vários CPFs que eu tenho que administrar tarefas, a execução dessas pessoas. Como administrar tudo isso? Como controlar? É controlável? Não é controlável? Como que a gente faz tudo isso? Dentro de uma organização que está... Pegando fogo. Daí tem o importante, o urgente, o emergente, todas as fogueiras e todos os bombeiros acionados. Eu falo que não é controlável, é administrável. Porque administrar pessoas é o nossa grande emoção, né? Muitas emoções, como diz Roberto Carlos. Porque cada pessoa é única. Então, quando a gente está trabalhando em equipe, o que precisa ser entendido ali? A gente tem um líder da equipe, tem um líder que vai direcionar as ações do momento e entender o papel de cada um ali. E entender que o contexto faz parte de um todo. Então, cada pessoa tem sua real importância. E se cada pessoa falhar na sua missão, ela falha um projeto inteiro. Então, aí é saber delegar muito bem e saber direcionar. É saber colocar as pessoas nos locais certos. Porque tem pessoas que são mais analistas que precisam estar no perfil delas. Tem pessoas que são mais influentes que precisam estar... Então, é um papel de gestão para que a turma toda seja produtiva. Porque não adianta me colocar numa fase analítica ali que eu vou... Gente, lembra? E assim, eu já falei aqui, eu falo no Instagram, no LinkedIn, já falei inúmeras vezes aqui também no podcast, o quão é importante uma contratação assertiva. E assim, a ferramenta de avaliação de perfil comportamental é a ferramenta que mais te ajuda nesse processo. Porque ao fazer essa avaliação, eu sei o perfil de cada uma e aonde esta pessoa vai performar. Porque cada perfil tem o seu cargo a ser exercido que vai dar a melhor performance. Então, por isso que a Emi está falando, se ela é um perfil executor e colocar ela dentro de uma sala de contabilidade, ela vai morrer. Como eu morri. Não é se era financeira, né? E a mesma coisa é pegar um perfil totalmente comunicativo. Não, ao contrário, eu pegar um perfil analítico e colocar no comercial. Vai morrer. Vai morrer de catapora. Vai morrer, né? Então, isso também atrapalha muito a produtividade, né? Atrapalha. A contratação precisa ser direcionada. E digo mais, eu não gosto de trabalhar com metas. É outra quebra de paradigma que eu falo. Porque meta, ela se torna piso. Quando você cumpre a sua meta, como é que você fica? Já alcancei, E né? como é que você faz?
para de trabalhar. Ou não para, desacelera, né? E por quê? Porque eu já atingi. E se for no meio do mês? Entende? Então, a meta, ela é instigante. Só que quando a gente fica... Ou a gente morre, porque a gente nunca chega perto dela. Sim. Ou a gente se mantém lá atrás. Ou fica ali administrando para chegar no final do mês você dominar a meta. Então, a gente constrói alvos. Então, cada vez o alvo, então, atingir o primeiro alvo, atingir o segundo alvo. Então, por quê? A sua produtividade dentro da empresa, ela não pode ficar à mercê do outro. Ela tem que ser sua. E a minha vai ajudar o meu colega, que vai me ajudar o outro colega, que vai me ajudar o outro colega. Então, se todos estão em prol de um alvo, atingimos o alvo, vamos para o segundo alvo. Então, a gente vai construindo alvos, não metas, porque meta se torna piso. Bati a meta, uhul, vou comemorar. E aí, desacelera. Só que a gente não pode desacelerar. A gente tem que manter a nossa energia ali, porque afinal a gente está numa construção de um projeto. Entende? Não é uma pessoa, são várias pessoas. Então, para fazer a gestão dessa turma ser produtiva, local correto, contratação correta e ser um líder que não fique... um líder, né? Que fique lá cobrando... Castrador, né? Castrador. Que inspire as pessoas a trabalhar na sua melhor versão. Porque nada melhor do que uma equipe unida. Ninguém vence. Ninguém vence um projeto se a equipe toda não estiver junta. Exatamente. Eu posso ser a melhor comunicadora aqui, mas se não tiver uma equipe por trás, não adianta. Eu não consigo sentar lá, administrar os fiozinhos lá, eu não consigo ter a noção da câmera. Não, eu preciso de uma equipe. Não existe sucesso de uma pessoa só, não né? Não existe. Então, para trazer isso dentro da empresa, precisa ter uma conversa sempre franca, clara. A comunicação deve ser eficiente em cada perfil. Clara, né? Direcionada para cada perfil. Porque cada pessoa recepciona de um jeito. Sim. E o líder precisa saber disso. Porque eu posso tomar as porradas, só que tem gente que não aguenta, né? Não aceita. E aí, não dá o melhor dela, porque ela sabe que ela pode tomar uma porradinha ali. Então, é entender esse processo. É difícil? É trabalhoso. Mas dá certo. Porque é isso que a gente treina nas empresas. Essa comunicação assertiva, essa produtividade assertiva, porque é essa inteligência que a gente precisa. Não é trabalhar mais, gente. A gente não se esforça o tempo todo, é o esforço inteligente naquilo que precisa ser feito. E assim a gente vai construindo outras abas, outras saídas, para que a gente sempre evolua. A nossa intenção, enquanto ser humano, é evoluirmos a cada dia, para que a gente possa servir, para que a gente possa sanar um problema, para que a gente possa contribuir na jornada de alguém. Cultura japonesa, né? Kaizen, né? Então melhoria contínua, né? É isso, a gente precisa disso, porque senão, qual que é a sensação? Eu tenho uma sensação horrível quando eu estou num lugar e não aprendo nada. Nem que seja um insight, uma vírgula, não sei o que, para mim é muito importante. Sim. Porque eu posso trazer isso para o meu negócio, eu posso trazer isso para os meus alunos, para as minhas consultorias, e eu posso levar isso adiante. E é esse o jogo da vida, que a gente precisa ser valorizado, que a gente quer ser valorizado. Exatamente. A gente quer ser aceito, a gente quer ser valorizado, a gente quer ser reconhecido. É isso. E tem uma coisa que eu fico sempre intrigada quando eu vou também, né, da consultoria em algumas empresas. A gente tem aquela questão, né? O comercial sempre tem meta, igual você falou. Você não gosta da palavra meta, né? Mas é o nome normal. Utilizado. Só que assim, o administrativo nunca tem meta, né? Nunca tem meta. Então, assim, aqui tem meta para o comercial, ou seja, vendas, eu preciso alcançar a venda. O administrativo não tem, ou a linha de produção só tem a quantidade do que ser produzido, e eles não são metrificados por isso. E é o meu grande questionamento que eu venho para os donos de empresa. Coloca índice de performance também, porque isso faz com que eles enxergam lá na frente uma coisa, eu vou alcançar aquilo porque eu tenho um objetivo, ou objetivo individual, ou objetivo coletivo, e a empresa entra, né, no círculo virtuoso do ganha-ganha. A empresa ganha porque melhora a performance, a produtividade, e o colaborador se sente reconhecido. E é isso, ele vê que o desempenho dele está satisfatório. Satisfatório, exatamente. Porque senão o que ele passa na cabeça do funcionário, Só o comercial é beneficiado, né? Não, eu falo, trabalho, nem sei o que eu tô fazendo. Também. Eu só recebo mais demanda, é isso que a gente ouve, né? Não, só vem mais coisa, tô atolada, porque eu entro de férias, porque não sei o quê, porque não entende o contexto.
Precisa de pontos de performance. Sim. Precisa de checkpoints, eu falo, né? Checkpoint, exato. Precisa estar ali e falar, ó, esse aqui. Só que cada setor tem o seu parâmetro. Sim. E é isso que a gente precisa desenvolver. Porque aí se torna uma linha mais alinhada. Exatamente. Que é o grande novo petróleo do mundo, né? As empresas que têm os seus indicadores, né? O People Analytics que está tanto falando. Quanto mais dados eu tenho e saber interpretar esses dados, que é a chave do negócio, porque às vezes eu tenho um dashboard de coisa mais linda do mundo, né? Mas o que quer dizer? Não sei interpretar. Então, é isso que vai fazer com que a minha empresa tenha uma melhor performance, automaticamente uma melhor produtividade, vai gerar lucro, eu vou ser... bem vista no mercado, vou atrair melhores colaboradores, vou reter os bons colaboradores que eu tenho. Então, assim, tudo isso vira um ciclo. Atendo melhor os meus clientes. Exatamente. Diminuo o turnover e vai. É tudo uma melhoria mesmo, né? Uma melhoria. Lógico, nem tudo são flores. Não, e também não é tão simples fazer. Não é tão simples assim. Mas tem que começar. Mas né? se você começar aos poucos, você vai melhorando, lapidando. Eu falo assim, o crescimento, ele vem como? No caos. No caos. Você só sabe que você cresceu quando você não está sabendo gerenciar mais nada. E assim, tem patamares, né? Eu estou aqui, eu aprendi a fazer, eu cresci um pouquinho... Desconstrói tudo. Eu tenho que aprender a construir. Cresça um pouquinho. Desconstrói tudo. Porque, assim, é igual eu falo assim, fases do videogame. Eu vou subindo, vai dificultando. Gente, eu sinto muito, mas, assim, vai piorando, não vai melhorando. Você cresce e aumenta os problemas. Você cresce um pouquinho, aumenta os problemas, entendeu? Mas aumenta o faturamento também, se você estiver organizado. Então, assim... Cresceu, não sabe como fazer, você vai ter que contratar pessoas de fora para ajudar a estruturar a sua empresa. Daí ela vai crescer por um período. Cresceu, vão começar a aparecer outros problemas e assim sucessivamente. Então, você tem que trazer pessoas de fora para ajudar, porque você não sabe fazer aquilo que surgiu naquele momento. E é assim que é o ciclo de crescimento. Concorda comigo? Com certeza. A gente precisa de um olhar estratégico. Não é? Exatamente. Porque quando a gente está envolvido no negócio, a gente não sabe por onde começar, o que tem que ser feito para a gente poder agir, a gente tem que ter uma pessoa de fora. Porque a gente está envolvido no processo. A gente tem ali um viés que vai fazer aquilo lá, mas porque a gente já está envolvido. Agora, uma pessoa que vem de fora falar, não, pode ser feito isso. Aquela ideia, aquela visão mais estratégica, ela é muito benéfica. Precisa de uma pessoa externa. E o dono da empresa também, né, ele precisa sair da operação para conseguir enxergar essas novas oportunidades. Porque se ele fica preso na operação, ele fica mergulhado no problema ou fica refém do problema, né? É que nem o livro fala, o mito do empreendedor. Né? A gente não pode entender só do negócio, a gente tem que entender de negócio. De negócio. E o negócio são N pratinhos, né? É financeiro, é pessoas, é negócio, é tecnologia, é marketing, é comercial. Porque quando eu sou uma empreendedora que gosta do meu negócio, só entendo do meu negócio, eu gosto de fazer aquilo e pronto. O financeiro... Eu sou a técnica, né? Eu sou financeiro. Mas eu não sei cuidar, deixa lá. Faz de qualquer jeito. Mas e o contábil, o fiscal? E o recrutamento? Não, eu só gosto de fazer aquilo que eu gosto de aparecer no Instagram. Não é isso. É todo um contexto. A gente precisa entender de negócio. Exatamente. Porque... E esse livro é sensacional, né? Sensacional. Super indico. Mito do Empreendedor. Você que está aí agora, anote, leia e vai mudar a sua cabeça. Vai, muito. Um chacoalhão, né? Um choque de realidade, né? Eu indico para todo mundo que está começando aí no mundo do empreendedorismo, no mundo dos novos negócios. Exatamente. Novos negócios. Muita coisa eclodindo, né? Eu fui numa feira de inovação ontem, gente. Cabeça tá explodindo aqui de informação. Vou fazer um compilado aí para colocar tudo isso nas redes. Porque muita coisa legal. Muita coisa legal. A tecnologia tá vindo avassaladora. Sim. E a gente não podemos temer a tecnologia, porque ela está trazendo muito benefício. E assim, pare de prestar atenção no terrorismo que a televisão coloca, tá? Não é terrorismo. Tem coisas que vão deixar de existir? Sim, mas vão ser criadas muitas outras. Então, calma, não se desespere. Mas também não fique sentado na cadeirinha esperando acontecer.
Você tem que buscar conhecimento, buscar ferramenta, estudar e não precisa necessariamente estar numa instituição tradicional. Vai no YouTube, no Instagram, até no TikTok, gente, tem muito conteúdo interessante lá. Então, estudem, porque a hora que a oportunidade passar na sua frente, você consegue alcançá-la, tá? Não fique sentado na zoninha de conforto, né, Emi? É isso porque aí. daí não vai atingir. E, Emi, que ferramenta que eu posso utilizar para ter uma melhor produtividade? Ou não tem ferramentas? Existem inúmeras, né? Mas tem a tradicional, que é o papel e caneta. Ai, adoro. É a gente que é... a gente que é mais arcaica. Tem mais de 18. Tem mais de 18. Mas até a galera que tá vindo aí nova, tem vários aplicativos. Eu costumo falar dos mais simples, porque é na simplicidade que a gente faz Sim, as coisas. sim. Tem o Trello e tem o Notion. Tem duas ferramentas que eu uso muito, né? Para gerenciamento de tarefas. Para que a gente possa até trabalhar em equipe e delegar essas tarefas através dessas duas ferramentas que são gratuitas. Tem versões pagas e tudo mais. Mas a versão gratuita já é bem eficiente. Para você ter uma ideia. Eu não sei mexer nisso. Faz o básico. Né? Tu pega YouTube tem explicando, né? Como usar ferramentas. Tudo. No YouTube tem até miojo, pessoal. Como fazer miojo. Então eu trago sempre o Notion e o Trello, porque eles são simples. Sim. E a gente consegue transitar isso de uma forma bem eficiente. Então, dentro de um grupo, eu consigo compartilhar as tarefas e compartilhar tudo aquilo que precisa ser feito e os indicadores e tudo mais. É lógico, tem ferramentas mais profundas? Sim, tem, Emi. Mas tem agora, nesse momento, essas. E a agenda, né? A agenda compartilhada, né? Porque onde você vai, você pode ver o que está acontecendo na sua vida, né? Eu uso muito o Google Agenda, muito. O Google, uma ferramenta impressa, um planner. Eu não sei como que você trabalha, mas tem alguma ferramenta, né? Então, desde o papel até o celular ou até uma ferramenta mais que tem um aplicativo específico, ele vai te ajudar. O que a gente precisa quebrar é esses paradigmas. Né? Eu sou muito do papel e caneta. Eu também. Mas eu estou migrando para o digital. Porque eu preciso dessa inovação. Por quê? Porque eu consigo fazer conexões. A minha agenda conversa com o sistema, que o sistema conversa com outra coisa, que outra coisa. Então, eles ficam todos interligados. Sincronizados, né? Eles são sincronizados. Porque se no papel, eu tenho que consultar o papel toda hora. Então, eu estou migrando. É lógico, é uma fase adaptativa e tudo mais. Mas para que essa otimização também aconteça. Para que ao final do mês eu entenda assim, 70% do meu tempo eu estive envolvido no projeto com a Débora. 30% do meu tempo eu estava ociosa. Mas eu estava em um projeto, será que eu não posso dividir mais? 50% Débora, 20% outra pessoa e 30% ociosidade? Entende? Eu consigo entender esses índices de performance. Não que a gente vive louco, mas a gente precisa otimizar nosso tempo. Entende? Então, eu costumo analisar muito isso. Hoje, eu trabalho muito com métricas. Porque eu sou uma pessoa que gosta de números. Então, eu consigo trabalhar em cima de métricas, porque a inteligência artificial, ela tá aí, não tá? Exatamente. Já ia puxar essa. O que a inteligência artificial pode ajudar na produtividade, Emi? Tudo, mas aí é um detalhe importante. Então, por exemplo, se eu preciso fazer um texto, eu uso a inteligência artificial. Só que eu não posso simplesmente pegar nu e cru aquele texto Ctrl-C, Ctrl-V, né? Não, eu preciso de uma curadoria. Sim. Então, aí a expertise é minha. Então, ele facilita o processo, mas eu tenho que analisar o contexto. Porque ele é programado para falar aquela resposta. Dependendo do prompt que eu colocar lá, exatamente, ele vai me dar aquilo. Só que eu preciso ter o discernimento para entender se aquilo está claro, se aquilo está, né? E aquilo facilita, gente. Vamos ser realistas. Hoje, tudo que você joga na inteligência artificial sai pronto. Seja uma apresentação, seja planilha, seja uma conversa, seja e-mail de informação, seja e-mail de relacionamento, seja publicação no Instagram, seja calendário de postagem, tudo. Só que é necessário fazer curadoria. Exatamente. Tem que ter a sua expertise, né? Tem que ter A máquina faz tudo, desde que quem está solicitando a informação tenha conhecimento daquilo que está sendo pedido, né? É a famosa autoralidade. Exatamente. A gente precisa colocar o nosso detalhe autoral. Porque eu falo que tem muitas pessoas, parece genérico, e né? Mas tem muitas pessoas só copiando e colando, gente. Você pega um texto assim e fala assim, mas essa pessoa não escreveu isso. Porque você tem um relacionamento com a pessoa e de repente vê um texto todo formal. Fala, nossa, gente,
Se graduou onde? Harvard? Exato. Porque você está acostumado até com os, vamos dizer assim, erros de português, né? De repente vem um textão. Uma sincronicidade, você fala, Jesus, né? Então a gente conhece isso, a gente já... E assim, gente, do mesmo jeito que a gente conhece, quem nos segue também conhece, né? Então, hoje a ferramenta ela é aberta para todo mundo. Então, hoje tem ferramenta de automação para fazer tudo. Tudo. Até o Trello com chat GPT, com a ferramenta com o Google Agenda, com disparos de e-mails, com tudo. Isso dá para fazer. A gente consegue fazer isso. Mas para que você quer isso agora? Essa é a grande pergunta. Para que Precisa. Para que você vai se enfiar nesse meio? Você tem que saber que existe. E se for necessário, você vai lá e estuda. Exato. Se tiver necessidade de agora, neste momento, né? Então, quando eu olho aqui para minha vida hoje, eu entendo assim. O que é primordial para mim? É isso, isso, isso. Tem como eu automatizar isso sem perder a minha essência? Tem. Então, eu vou atrás dessa informação. Eu automatizei as minhas vendas. As minhas vendas estão automatizadas. Mas por quê? Porque eu entendi a minha necessidade. E eu que estou fazendo. E eu sei fazer. E agora eu posso delegar. Então, eu entendi o processo e acabei de construir isso. Essa aba foi importante para mim. E agora eu entendo na minha jornada o que é mais importante. É isso. Então, eu tem como melhorar essa automação? Tem como melhorar esse processo? Não, então permanece aqui. E assim eu vou fazendo com toda a minha agenda. Entende? Então, toda a minha jornada. Então, hoje, o papel fundamental para ser produtivo é ter clareza. É o pontapé inicial. Onde você quer chegar? É o ponto B, né, Amy? Tudo se baseia onde eu estou e aonde eu quero chegar. Porque se eu não tenho esta clareza, até o que eu não quero fazer, eu acabo me perdendo, né? Eu acabo fazendo coisa que eu não quero fazer. Porque você vira uma pessoa sem sonho. Tem pessoas sem sonhos. Você pergunta pra pessoa assim, tá, mas qual que é o seu verdadeiro sonho? Independente do que seja, não tô aqui pra julgar se é A ou B, melhor ou pior. Eu quero ter um carro, eu quero ter... Independente, cada um tem o seu sonho. E eu entendo isso. A pessoa fala assim, pra mim tá bom. Pra mim o que eu tenho hoje tá bom. Que eu... sei lá. A pessoa sem sonho, ela não tem ambição, ela não tem... Perspectiva, Não tem perspectiva de nada. Então, ela vive em função das demandas que aparecem. E como que é essa pessoa? Frustrada, porque ela nunca sabe o que vai acontecer no dia. Aí vem um dia que só tem problemas, só tem os BOs para resolver, só tem os desafios. Ela se sente e fala, nossa, minha vida é só desafio, minha vida é só... Mas qual é a perspectiva dela? Nenhuma. E que, inclusive, pega aquela fala que você falou bem no comecinho, né? Ela não olhou para trás e viu que ela cresceu. Não é porque todo mundo cresce, seja ela intencional ou não. A gente sempre cresce, porque a gente sempre aprende alguma coisa com alguém nesse mundo, né? A gente tem muitas vitórias. Sim. Se a gente olhar nosso histórico, eu tenho certeza. Se você fizer esse exercício agora, eu tenho certeza que você vai encontrar coisas que você não lembra e vai ser feliz com isso. E coisas assim que você faz com muita facilidade que o outro não faz, né? E assim, a gente tem que explorar isso pra gente ter melhores resultados, né? Porque assim, às vezes a gente fica sentado assim, fala assim, eu não faço, eu não tenho nenhum talento. Gente, você tem talento. Você nasceu, Deus te deu um talento, você tem. Procura aí que tá aí. Muitos. Tá aí. Então, assim, às vezes a gente fica no chicotinho, né? Não dá certo, não consigo, não vejo. É bem aquilo, né? Fazer uma retrospectiva. Faz uma retrospectiva, né? Porque quanta coisa você faz, você resolve para o outro, e que o outro não tem a capacidade, não tem a habilidade, não tem o talento para resolver, e você faz com muita tranquilidade, e você não valoriza isso, né? Por isso que eu falo bastante nos meus treinamentos, para a gente fazer um resgate. O que é essa operação resgate? É você fazer 3 colunas na sua vida. 3 colunas. Primeiro, todos os momentos ruins que aconteceram na sua jornada. Você vai listando em tópicos. Tudo que foi de ruim. A segunda coluna, tudo que foi de bom. Tudo que você conquistou. Nem que seja um carro, nem que seja um passar de ano, nem que seja um boletim todo azul. Enfim, todas as conquistas. E a terceira coluna, você coloca as suas habilidades. O que
que você aprendeu? Eu tenho uma capacidade de comunicação boa, eu tenho capacidade de liderar pessoas, eu sei escrever, eu sei resumir, eu sei explicar, eu sei fazer conta de matemática rápido. Então você tem uma série de habilidades. Quando você olha aquilo, aí você fala assim, caraca! Porque a visão, ela te mostra, o aporte visual informa seu sistema nervoso que você tem o quê? Uma vida, uma linha. Então, tudo aquilo que você vivenciou de ruim, também tem coisas boas que te levaram a desenvolver essas habilidades. Exatamente. E assim a gente vai entendendo que a nossa vida não é só encrencar, nada dá certo pra mim. Acho que dá. Já deu, você tá aqui? Ou você nasceu com 40 anos, Deus falou assim, vai, você não chegou aqui do nada. Você construiu a sua trajetória. E você passou pela infância, pela adolescência, pela, a fase adulta, a fase do casamento, a fase de ser mãe. Não sei que fase que você está vivenciando hoje. Mas que tem muita coisa boa aí. Valoriza isso, gente. Isso vai tornar você tão potente internamente que você vai desenvolver habilidades que nem você sabe que existe. Exatamente. E isso te torna produtivo. Olha, a criança, né? Quando nós somos criança, o nosso talento, ele é latente, né? As nossas facilidades de aprender ou executar algo. Então, voltar para a criança, né? Vou revelar algo que é engraçado. Mas eu só descobri isso analisando a minha história. Quando eu era pequena, lá em Barbacena, tô brincando. Quando eu era pequena, devia ter lá uns 10 anos. Eu sabia escrever, eu adorava cadernos, né? Eu sempre fui uma boa estudiosa, eu sempre gostei de estudar muito. E aí eu sentava na garagem da minha casa, era uma garagem com um portão baixinho assim, eu ficava lá, eu anotava, como eu gosto de anotar, escrever, todos os carros que passavam na rua. Olha aqui. Pra que aquela função? Aí depois eu metrificava quantos carros passavam na rua e fazia uma estatística de carro na rua. Nossa, gente, olha que poder analítico disso. Então, qual que é essa habilidade de hoje, trabalhar com métricas? Uhum. Mas aos 10 anos eu tava lá fazendo checklist de carro. Na rua, eu ficava lá, esse é o carro tal. E eu aprendi tudo de carro, sabe? Então isso me trouxe a clareza. Por que eu gosto tanto de números, de estratégias, de cálculos, de analisar pontos de performance? Por quê? Porque lá atrás eu já tive um histórico disso. Mas como que eu sei disso? Revisitando sua minha história. Revisitando sua história. A criança, gente, a criança fala tudo. Volta lá quando você era criança, que lá está seu talento. Então eu falo assim, a gente pode muito mais do que a gente faz. Só que a gente não dá conta de encarar o que a gente está lá atrás. Exatamente. Então é só parar, gente, olhar, avaliar. Faz esse exercício que eu passei para vocês, 3 colunas. Faça, você vai ver que vai ser enriquecedor. Porque você vai descobrir coisas que você vai colocar na sua vida hoje que nem mesmo você sabia. Então, a primeira coluna é o que eu não... Momentos ruins. Momentos ruins. Segundo, os momentos bons. E o terceiro? Habilidades. Que você considera que você tem facilidade. Uhum. Eu tenho leitura dinâmica, eu tenho não sei o quê, eu tenho... eu tenho essas habilidades. E aí você vai entendendo o seu contexto de vida. Porque hoje tudo são histórias. Exatamente. A gente se conecta com a história do outro. A gente se conecta. A gente linka. Que daí é a comunicação, né, Emi? O quanto que a comunicação interfere ou não na produtividade da gente. Porque, assim, tem que ser uma comunicação clara, objetiva, cristalina, séria, pontual. Não posso ficar dando volta nos anéis de Saturno, né? Tem que ser objetivo, porque senão a outra pessoa não entende o que eu quero. Ou fracionado, né? Eu passo uma informação, daí a pessoa, não era isso, é mais aquilo. E daí não sai nada, né? Eu entendi não sai isso. nada. Não sai nada, né? Eu falo, a gente precisa fazer o simples. Comunicação simples. Seja objetivo. E se comunique de maneira simples. Eu tenho um doutorado em educação física. Eu visitei vários congressos científicos na área médica, na área de fisioterapia, na área de educação física. E eu tenho uma linguagem lá, que é totalmente diferente da linguagem que eu falo hoje para os meus alunos. Não, pega o seu gastrocnêmio, flete o seu joelho. Então, a gente precisa ajustar essa comunicação para que as pessoas entendam. E como que é? É como se você fosse explicar para uma criança. Exato. É isso. Você, essa letra é um I. Ela é da cor roxa. Deu para você entender? Porque a comunicação é responsabilidade minha sobre o que o receptor entende. Uhum. Se ele entender de uma outra forma, porque eu me comuniquei mal. Então, eu não fui assertiva, porque a responsabilidade é minha.
Então, a mesma coisa nesse podcast. Eu tenho uma comunicação simples para que as pessoas saiam daqui com a informação mais simples possível. Sim, mais esclarecedora, né? Mais, né? Clara possível para que ela possa colocar em prática. Então, a gente precisa dessa comunicação simples. E a gente rodeia muito para falar palavras bonitas num contexto que... Não, é uma comunicação séria, clara, simples. Informativa, esclarecedora. E objetiva. E objetiva, exatamente. As pessoas, elas são prolixas, né? Elas ficam Muito. rodando o planeta Terra para depois ela falar. Eu falo que vai para os anéis de Saturno, depois volta. Gente, é isso. Débora, vamos fazer o podcast? Sim, sim. E fim. E morreu o assunto, né? Ponto. Eu sou bem prática. Porque a praticidade, ela te leva a ter mais assertividade nas coisas. Assertividade, exatamente. Ai, Mi, acabando o nosso horário. Ai, que pena, tá acabando. Ah, porque assim, a gente poderia ficar falando muita coisa aqui, porque tem muita informação a respeito desse assunto, principalmente com toda essa tecnologia vindo. E ao mesmo tempo que simplifica, fica complexo para algumas pessoas que são de outras gerações, né? Então, assim, tem muita coisa. Você promete para mim que você volta outra vez para a gente trocar mais informação? Com certeza, com Ai, certeza. que legal. Emi, então assim, fala suas redes sociais aqui tanto para os meus seguidores, reforça para os seus seguidores, porque sempre chega seguidor novo, e também deixa uma mensaginha aí para os nossos seguidores. As minhas redes sociais, a principal é o Instagram. Doutora Emi Suelen, mas eu tenho LinkedIn, tenho... doutor escrito ou DRA ponto? DRA Emi Suelen, sem um ponto. Ah, não tem ponto, ok. Não tem um ponto. DRA Emi Suelen. Emi simples, tem alguma... Não. EMI. Y. Ah, EMY. Isso. Suelen normal, com L só. E N de navio. Pegou? Então anota de novo. @DRA Emi Suelen. M com Y. Isso, é chique. E aí eu tenho LinkedIn, YouTube, TikTok, Kawaii, eu tenho todas as redes que vocês podem imaginar de caráter educativo, então pode pesquisar também e você vai me encontrar, tá? Sem dancinha. Sem dancinha, com muita informação sobre produtividade eficiente. Tem um axé lá que é o meu lado artístico. E fala aí, manda uma mensagem pra gente. O que você tem aí de mensagem pra gente? A mensagem que eu quero deixar de coração pra você é o seguinte: independente do que aconteça, independente daquele momento que você esteja vivenciando, tem sempre uma grande joia aí dentro. E essa joia, ela precisa ser lapidada todos os dias. Então você precisa acordar com a esperança de fazer acontecer todos os dias. Como? Fazendo o seu 1% melhor. E cumprir de fato aquilo que você falou que ia fazer. Então nada mais é do que cumpra os seus objetivos fazendo o seu melhor todos os dias, mas com micro passos diários. É isso que vai transformar a sua jornada. Gente, olha que coisa mais linda. E um puxão de orelha também, né? Bom, esse foi mais um episódio do podcast Gestão Sem Crise. E você não deixe de seguir o podcast Gestão Sem Crise em todas as plataformas de streaming. Eu estou no Spotify, no Deezer, no Google Music, no Apple Music. Então, assim, digitou Gestão Sem Crise, estou lá, clica, assina, e também no YouTube. Clica lá no sininho, assina, porque o YouTube entende que quanto mais seguidores eu tenho, mais o conteúdo é relevante, ele entrega para mais pessoas. E não esqueçam de compartilhar, porque toda semana eu trago um assunto extremamente relevante para você, empresário e empreendedor, para que você tenha sucesso no seu negócio.